Pessoal, protege sua família porque ela tem perigo. Rafael Cruz. Fala pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo porque eu tenho falado muito sobre a união entre gays e tal, e eu acho que pode ficar uma imagem meio que distorcida das minhas opiniões e parecer talvez que eu desvalorizo a família, a minha família, a família que tem o modelo tradicional. Olha só, eu tenho uma família sim, e essa família eu valorizo ela muito. Inclusive, deixa eu contar pra vocês aqui alguma experiência no YouTube. Eu tenho esse canal há muito tempo, vocês sabem que ele não tem assim, nenhum número tão grande de visualização e nem me dá tanta evidência assim e tal. E eu faço porque eu gosto mesmo, porque eu acho que é relevante, que é importante, mas não tem uma visibilidade tão grande. Mas mesmo assim ele consome muito tempo. Tempo para gravar, tempo para pensar no roteiro, tempo para editar os vídeos. Então, ele consome tempo sim. Só que uma coisa que eu já defini aqui na minha casa é que eu tenho um tempo, um dia para isso e um dia sem isso. Tem dia que eu chego aqui e é de lei, não pode ligar computador, não pode mexer com o celular praticamente, não posso. Eu já combinei que tem dias que eu vou chegar, vou olhar se tem alguma atividade para fazer aqui em casa. Se não tiver nenhuma, a gente vai sentar no sofá, eu vou ver o que meu filho quer fazer, se ele quer pintar, se ele quer brincar, se ele quer rabiscar minha cara, se a gente vai ver desenho, se a gente vai ver uma série, eu e minha esposa, porque a gente precisa viver em família. Isso é muito importante e não pode deixar passar batido isso. Além dessa família daqui da minha casa, eu tenho também a família dos meus pais, na verdade da minha mãe, porque infelizmente meu pai faleceu. E a gente tem um contato muito forte, muito grande. São minhas irmãs que ficam com meu filho durante o tempo que ele não está na escola, nós estamos trabalhando. Então eu valorizo muito sim a relação que eu tenho com a minha família. Eu valorizo sim, e inclusive a relação que eu tenho com a minha família materna é tão forte, eu acho que até ajudou um pouco alguns problemas financeiros que nós tivemos. E o abandono de outras pessoas que eram da família, mas não eram da família. Então olha só como é que é importante. O pessoal era da família de sangue, mas não era da família de afeto, de carinho. Então no fundo, eles eram sim parentes sanguíneos, mas nunca nos ajudaram. Então a gente acabou que se uniu muito mais por isso e hoje nós somos uma família muito forte. Uma outra família que eu posso falar que eu tenho é o pessoal do Hangout do Suco de Uva. É uma família assim que parece uma família mesmo, porque tem uns irmãozinhos lá que tem uma opinião totalmente diferente um do outro. Tem ateu, tem cristão, tem agnóstico, tem direita, tem esquerda, tem pessoa do centro como eu, como o Adriano. E aí a gente até tem uns conflitos que às vezes eu acho meio que perigosos, porque talvez a gente pode até terminar esse hangout por causa de brigas e tal. Eu espero que não. Mas ali assim é uma família que a gente vive. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente tem altos debates, briga muito. Tem um grupo no Facebook que a gente briga também, conversa, elogia um ao outro e tal. Vai compartilhando conteúdos. E eu vejo como uma família também. Mas olha só que interessante. Eu falei que eu tenho várias divergências com o pessoal de lá e falei que mesmo assim eles são minha família. Imagina se eu faço a mesma coisa com o pessoal lá do Hangout da Groselha, por exemplo. Que mesmo discordando de um tanto de coisa que eles fazem, porque a maioria lá é ateu, eu acho, mesmo discordando disso tudo, eu considero eles como minha família. Se eu falar que o Boggs é meu irmão, que eu considero o Boggs meu irmão, talvez muita gente pode pensar que eu tô falando isso aqui porque o vídeo é comprado, porque eu tô querendo influência deles lá, eu tô querendo ir pro Hangout. Ó, não tem nenhuma possibilidade de ir. Inclusive porque tem que ser engraçado e eu não tenho graça nenhuma. E outra coisa, não tem contato suficiente para isso. Só que se eu falasse isso ia parecer um absurdo. Por quê? Porque eles têm valores diferentes dos meus. Mas o suco de uva também não tem? Aí, olha, outra coisa, é o que eu deveria considerar e assim, eu tento fazer isso. Eu tenho que considerar, por exemplo, Nando Moura como da minha família, Bolsonaro como da minha família, Silas Malafaia como da minha família. Aí você pode falar assim, não, mas você só critica os caras, você só ataca os caras, como que assim eles são da sua família? O Paulo fala uma coisa interessante, ele fala que a gente tem que preocupar com a construção de casa. E se eu posso considerar uma pessoa que é ateia como da minha família e vou tentar dar dicas para ela, instruções para ela, quanto mais para uma pessoa que se diz cristã.
É para essa mesmo que eu vou dar assim um conselho mais forte, uma crítica mais forte, porque eles representam a fé cristã para muita gente. Então, as pessoas precisam saber que eles não são imbatíveis, perfeitos e os santões. Simplesmente por isso. Se você reparar, eu nunca falei que o Nando Moura não é um cristão. Nunca falei que o Silas Malafaia não é um cristão. Nunca falei que o Bolsonaro não é um cristão. Inclusive, nunca falei que o Bolsonaro nem é assim, um péssimo político. Nunca falei isso, não. Mas onde que eu quero chegar com isso aqui? Que a gente deveria superar um pouco essa visão de diferença e enxergar realmente a nossa família como mais ampla, mais pessoas. A gente deveria ver mais pessoas como irmãos, mas infelizmente não, a gente fecha em um grupo específico e não abre os olhos para poder falar, para poder englobar mais pessoas, chamar mais pessoas para nossa família. Por exemplo, hoje em dia você vê uma guerra gigantesca entre cristãos e ateus. Cristãos? Ah, não, esse cara ele é ateu, esse cara ele vai ser jogado no fogo do inferno, então eu não tenho nada com ele. Ou o contrário também, você vê muitos ateus falando assim, não, mas se o cara é cristão, ele é burro, ele é um ignorante, ele é retardado mental, acredita em fábulas, na cobra falante, então eu não dou ideia pra esse cara, não vou nem conversar com ele. Inclusive o Nando Moura, eu tenho que fazer uma crítica pra ele nesse ponto, porque, por exemplo, quando o Pirula tentou ligar pra ele ficava falando assim, não, eu não quero nem conversar com esse Pirula, não quero nem papo com ele, eu não quero que ele seja meu amigo, porque ele falou do meu pai, Flawless Victory. Pera aí, gente, o cristão deveria ter o papel realmente de tentar conciliação, que seria mais ou menos o que o Pirula fez. Outra coisa que a gente vê que também é uma divisão muito grande é a direita e a esquerda. Se o cara é de esquerda, se o cara pensar em comunismo, as pessoas já ignoram o cara e falam que não vou ouvir esse cara mais. Ou então se ele é de direita, ele quer ser mais liberal e tal, ele quer que reduza um pouco a influência do governo nas pessoas, o cara da esquerda já fala que ele tá querendo pegar os direitos dele, que ele não tá querendo dividir, que ele tá querendo sociedade desigual. E assim, acaba dividindo cada vez mais. Você vê principalmente em discursos, quando está tendo um debate entre direita e esquerda, uma pessoa, por exemplo, da esquerda falando assim, vocês da direita não prestam. Ele montou um bolo de pessoas que não são do bolo dele. Ele montou um grupo de pessoas que ele não deve tentar batalhar para o bem delas. Esse grupo de pessoas é o meu inimigo. E acontece com pobres e ricos. Ah, não, o rico pensa que o pobre é o bandido, o assaltante e não vai querer fazer nada por ele, ou então que o pobre não trabalhou para ter dinheiro. E o pobre também pensa que o rico é o chefão safado que pegou dinheiro dele e que por isso a culpa é do rico dele não ter condições, em vez de tentar pensar um no outro e ver que talvez a própria sociedade atrapalhou mesmo a relação entre os dois. Outra coisa que você vê a relação entre negros e brancos e negros. Se você observar bem, tem preconceito de ambos os lados. Ah, não existe racismo reverso. O Senhor Ross gosta de falar isso. Tudo bem, mas preconceito existe sim, tanto de um lado quanto de outro. E negros às vezes não querem conviver com brancos e brancos querem afastar de negros. E no fundo desumanizam as pessoas. Esse que é o resultado de tudo isso aqui: direita, esquerda, cristão, ateu, negro e branco, rico e pobre. Desumanização. E o que eu queria chegar nesse vídeo para finalizar tudo é que nós somos uma espécie. Nós somos uma espécie, uma sociedade só. O mundo é global. O mundo não é nem mais entre distritos, entre cidades, países, mas é global, sabe? Nós somos uma espécie. Então, nós temos que preocupar com todos. Eu não posso desumanizar o muçulmano, eu não posso desumanizar o chinês, o budista, eu não posso desumanizar o pobre ou o rico e falar que o rico é safado. Não, eu tenho que entender que nós somos uma espécie nova, uma espécie que está evoluindo e uma espécie que tem um potencial gigantesco para o bem e também para o mal. Então vamos usar esse potencial nosso para o bem. Cuida da sua família. Sabe quem é sua família? Seu próximo. Seu próximo é sua família, beleza? Valeu, obrigado e um abraço.